Estamos aqui hoje com o reverendo Abelardo, com a irmã Carminha e o Leandro. Estão nos prestigiando. Eu conheço de ouvir falar da sua obra, Graça Indizível, maravilhosa. Está aqui um missionário, um pastor. Um pouco da história que eu sei dele, ele já veio da igreja romana, da ordem dos frades menores, dos franciscanos. Trabalhou aí com dependentes químicos, com pessoas com vírus HIV, terminais. E Deus trouxe ele para o meio evangélico. Está trabalhando agora com caminhoneiros, com mulheres que são profissionais do sexo. Ele tem um coração voltado para os perdidos. Tem um coração como um grande homem da história, que foi Francisco de Assis, né? Esse homem. Eu aprendi um pouco com esse homem, reverendo, na rua, vendo a ordem dos franciscanos, quando eles encontravam um morador de rua, um miserável, alguém que estava preso nas drogas, eles faziam reverência. Eles reconheciam o Messias na face daquele que estava menos provido. Então eu sei que você tem muito a contribuir conosco. E a minha oração no caminho era: Deus destabiliza a gente, Deus mexe com os nossos valores, Deus faz que ainda dá tempo. Tem muita gente sofrendo pelo pecado, sofrendo nas mãos do inimigo, e nós precisamos ainda do tempo que nos resta glorificar o Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é digno, e o seu coração flama por essas coisas que o Senhor ama. Jesus ama essas coisas. Então sinta-se à vontade para falar aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, que tem multiplicado por esse Brasil, nessas estradas, para esses perdidos que muitos não olham. E se me permite fazer uma oração, eu queria orar pela sua vida, pedindo essa bênção. Bom Deus e Pai, obrigado, Senhor, por ter nos amado e amado o seu Filho. E Ele entendido, Pai, esse amor tão grande, Pai. Tem inflamado, Ele não tem guardado, Senhor. Ele tem ido atrás dos perdidos. Aqueles, Pai, que estão desgraçados, sem a graça, Pai. Por esses que o Senhor veio para restabelecer a vida, para trazer, Pai, de novo a sorte, para encontrar, Pai. O seu Filho não tem medido esforço, tem multiplicado isso, Pai. E chegou, Pai, a muitos. Queremos que chegue até nós, Pai. Tantos aqui vão sair daqui contagiados, inflamados, mais apaixonados pelo Senhor, mais apaixonados por aquilo que o Senhor é apaixonado. Por isso, doce Espírito, usa o seu Filho, fala com Ele, fala através dEle, Pai. Ainda dá tempo, Senhor, queremos trabalhar na seara, Senhor. Tantos perdidos, tantos doentes sofrendo, bom Deus. Por favor, nos dá o privilégio de fazermos mais, Senhor, de trabalharmos mais. Precisamos da sua ajuda, doce Espírito. Sinta-se à vontade, Senhor, para falar através do seu Filho. Nós agradecidos, já oramos, no nome precioso de Jesus, que é o nosso Cristo. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Tá ótimo. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Por gentileza, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito em Mateus, no capítulo 9, versículos de 35 a 38. E vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, para lermos esse texto, proclamarmos esse Evangelho, e que realmente o Espírito Santo fale aos nossos corações, como já começou falando no louvor e também pela boca do Serginho, nas ofertas, que nós possamos sair daqui realmente alimentados com essa palavra. Evangelho de Jesus Cristo em Mateus, capítulo 9, versículos de 35 a 38. Diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Que a palavra do Senhor abençoe a nossa vida. Podemos nos assentar, meus irmãos? É uma alegria poder estar nessa igreja, é uma alegria poder conhecer esse ministério, que é muito conhecido no Brasil, que é muito conhecido pela postura de compromisso social, de compromisso com a igreja do Senhor Jesus, com o reino de Deus. Então, para mim é um grande privilégio. Quando o Serginho falou, né, ele foi um não falou ex-padre, porque eu detesto essa expressão, né? Ex, eu tenho horror a esse negócio de ex, né?
Porque hoje em dia no meio evangélico é ex-travesti, é ex-prostituta, é ex... O que tem de ex hoje que até ganha dinheiro com isso, né? E ex-padre, então, é uma coisa assim que, olha, se a gente usasse a cabeça para o lado do mal, eu acho que eu estaria rico hoje, porque todo mundo gosta de história. E eu não estou aqui como ex, não, mas eu acho que a minha vida, aquilo que Deus fez na minha vida, pode ajudar você a refletir um pouco aquilo que Deus também pode fazer na vida de qualquer pessoa, como fez na sua, fez na minha, está fazendo na vida de tanta gente. Eu realmente fui padre da Igreja Católica Apostólica Romana durante 10 anos da minha vida. Não tenho isso como um troféu, eu não tenho a Igreja Católica como coisa do diabo, eu não tenho a Igreja Católica como inimiga, né? Porque no tempo que eu me converti, que Deus me converteu, os crentes tinham, e ainda tem, muitos crentes têm, é católico, vai para o inferno, né? E olha que eu acho que eu quase não me converti por causa dos crentes. Porque os crentes, quando queriam me evangelizar, eles chegavam para mim e falavam: padre, o senhor sabia que o senhor morreu hoje como padre, o senhor vai para o inferno? Olha que maneira gostosa de falar de Jesus, né? Eu fui para o seminário muito cedo, eu fui para o seminário com 11 anos de idade. Eu optei por ser franciscano. Franciscano, eu não sei se vocês sabem, é aquele que segue a vida de Francisco de Assis. Francisco de Assis, na minha opinião, foi um dos primeiros reformadores da igreja, né? Eu acho que Francisco de Assis dá de 10-0 em muitos calvinos e muitos luteros. Eu sou presbiteriano, mas tem alguns colegas meus que são tão calvinistas que dá até nojo. Eu estou pegando bronca de Calvino por causa dos calvinistas. E cada vez mais eu me aproximo de Agostinho e me aproximo de Francisco de Assis, porque eu acho que eles têm muito mais a nos ensinar do que esses teólogos que se acham os donos da verdade. Eu estou tão cansado de sermões profundos, eu estou tão cansado de sermões sofisticados, onde as pessoas ficam maravilhadas de ver: nossa, mas esse pastor conhece, né? Conhece a letra, mas a palavra de Deus diz que a letra e o Espírito... Eu tive a oportunidade de estudar filosofia, teologia, psicologia, saí do seminário sabendo um monte de gia. E no final dos meus estudos na Itália, a gente estuda num período aqui, depois termina lá, eu fui desafiado pelo meu superior geral dizendo o seguinte: Abelardo, você está terminando e nós temos 2 opções para você. Porque na Igreja Católica a gente faz voto de obediência. Mas a minha congregação era alemã, franciscana, ela era um pouco democrática, não impunha o que a gente não... A gente sempre conversava e eles sempre estavam atentos àquilo que a gente tinha de vocação. Nós temos 2 opções para você. Ou você continua aqui estudando para servir a congregação nossa na parte acadêmica, ou você volta para o Brasil. Porque no Brasil e no mundo surgiu uma doença nova chamada AIDS. Ninguém sabe o que é. Mas essa doença está trazendo complicações sociais horríveis. Era na década de 80. Eu tinha noção de saúde, porque eu sempre optei por trabalhar com doentes. E eu resolvi vir para cá. E foi muito interessante, né? Tudo que eu sei hoje a respeito de missão, eu devo à AIDS. Eu devo às pessoas que passaram pelas minhas mãos. Eu cheguei aqui e, lógico, a gente tinha muitos recursos financeiros, porque a Alemanha bancava praticamente os projetos que a gente tinha, mas o grande desafio não era o dinheiro, o grande desafio era enfrentar o preconceito, a discriminação, o horror da doença, porque na época a gente via, né? Hoje a gente quase não vê. Era tanta desinformação e era tanto terrorismo em torno disso, e eu comecei a me envolver com esse trabalho. Montamos uma casa de apoio à doença de AIDS, lutamos muito contra preconceito, e tudo isso fez com que eu trabalhasse diretamente com morte, com luto, com prevenção, com dor, com desesperança. E isso foi uma coisa assim que me ensinou muito a ver a dor humana. Esse texto me chama muita atenção porque eu acho que eu entendi um pouco o que vem a ser a palavra compaixão. E é muito interessante quando a gente percebe que nós, como humanos e miseráveis e pecadores, só a gente sabe que a gente não presta, né?
Ou não? Tem alguém aqui que presta, não? Tem? Quem presta, que levanta a mão. Uma vez eu falei isso numa igreja, teve uma mulher que levantou. Eu falei, bom, tem doido para tudo, né? Tem gente que não consegue entender o evangelho de jeito nenhum. E a compaixão que nós, seres humanos, mesmo não prestando, temos dos outros, é um dom que Deus nos dá. Agora você fica imaginando Jesus tendo compaixão desses aflitos, desses cansados, e que somos nós. Jesus tem compaixão do nosso sofrimento. Jesus tem compaixão das nossas enfermidades. Jesus tem compaixão dos nossos pecados. Jesus tem compaixão das nossas fraquezas. Jesus tem compaixão da nossa exaustão com relação à vida. Porque a vida não é brincadeira, é? A vida é horrível. Quem fala, eu acho muito interessante, poeticamente, quando a gente lê, né, que a vida é bela, que a vida não sei o quê. É uma bela porcaria. Porque a gente nasce sofrendo. E a gente nasce sabendo que o destino nosso é sofrer. Nós temos alguns momentos de alegria. Nós temos alguns momentos de felicidade. Nós temos, mesmo com Jesus, nós temos alguns momentos de êxtase, de paz duradoura. Porque com Jesus aí que a gente tem luta. Eu não sei se você já percebeu, mas desde que Jesus entrou na tua vida, não piorou um pouquinho em alguns aspectos? Na minha piorou muito. Na minha piorou muito. Só que eu tenho uma alegria de poder dizer para vocês que com toda a piora que Jesus causou na minha vida, humanamente falando, eu tenho aprendido muito com relação à vida. E isso me deixa feliz com Jesus, não com a vida, mas com Jesus. E quando foi cantado esse cântico, né? Maranata, vem Senhor Jesus, eu acho que Jesus é meio baiano. E eu posso falar isso com muita propriedade, que a minha família toda é baiana. E dizem que baiano é meio preguiçoso, meio lento. E parece que Jesus é meio lento nessa volta. E a gente sabe que não depende dele, depende do Pai. A Bíblia diz em alguns textos que nem ele sabe a hora que ele vai voltar, né? É uma coisa meio complexa. Mas eu acho que está demorando demais. Na minha opinião, está demorando. Eu não sei como é que você acha que vai ser essa volta de Jesus. Eu gostaria que fosse na nossa geração, não sei. E não compete a mim saber, e Deus não está nem preocupado se eu estou achando que está demorando, se não está demorando. Mas a vinda dele é certa. E o que nós estamos fazendo? Nós que um dia fomos alcançados pelo poder dessa palavra. Eu vejo hoje um evangelho, e eu acho que eu tenho liberdade de pregar de uma forma mais tranquila, porque hoje eu preguei numa presbiteriana. Presbiteriano, vocês sabem que é horrível, né? É gelado, né? Tem uns presbiterianos que não falam amém, nem aleluia, só canta hino, né? Não pode se manifestar tudo, mas são crentes, são salvos, eu acho. Mas eu já estou cansado desse cristianismo ritualístico, desse cristianismo formal, desse cristianismo que não leva em conta o sofrimento humano que todos nós temos, inclusive os tradicionais, sofrimento da alma. E isso nos faz um pouco assim, descompromissados com o sofrimento dos outros. Eu acho que nós sofremos tanto que a gente se torna um egocêntrico no próprio sofrimento. E a gente valoriza tanto o nosso sofrimento que a gente não vê o sofrimento dos outros. Isso é o que Jesus está querendo dizer para os discípulos. E é isso que muitas vezes a igreja brasileira e os cristãos brasileiros, eu não gosto de falar de mundo, porque a nossa missão aqui no Brasil, nós não estamos entendendo o Evangelho. Então nós vivemos hoje um cristianismo sem Cristo. Um cristianismo que, como diz Isaías, né? Olha, eu estou cansado das festas de vocês, eu estou cansado da liturgia de vocês, eu estou a ponto de vomitar tudo aquilo que vocês estão fazendo. E isso que eu estou pregando aqui não dá dinheiro. Isso que eu estou pregando aqui nos torna, talvez, como pregadores dessa linha, que o Ricardo também é, talvez um pouco antipáticos,
revoltados. Eu fui tanto acusado pela minha denominação, né, por pertencer ao movimento, né, que a pior desgraça da igreja brasileira hoje é um movimento chamado Missão Integral, ou Missão na Íntegra. Eu fui acusado, essa coisa aí, porque a gente é comunista, a gente é socialista, a gente tem uma visão deturpada do Evangelho. E eu não sei que visão que a gente pode ter de um Cristo que vem e fala: olha, vamos orar. Fala para os seus discípulos, né? Vamos orar para que o Senhor mande operários, porque a messe é grande, falta gente para o trabalho, falta pastores. Olha, são ovelhas que não têm pastor. É interessante que esse texto nos remete a uma peculiaridade de Jesus, quando ele se interessa pelos discípulos e não pelas multidões. Em muitos textos do Evangelho a gente vê Jesus cercado das multidões. Muitos textos falam, Jesus cercado de multidões. Só que Jesus muitas vezes não estava nem aí para as multidões. O interesse de Jesus era mostrar o sofrimento das multidões para os seus discípulos. E ele chamava os discípulos de lado e falava: olha, é isso. Isso aconteceu no capítulo 5, Sermão do Monte, que é a continuidade aqui. E a gente vai vendo Jesus orientando os discípulos para cuidar do sofrimento humano. E hoje em dia a gente vê que o cristianismo se reduziu a isso que nós estamos vivendo. A gente fala muito mal, por exemplo, das igrejas neopentecostais, né? Neopentecostais eu nem sei se são, mas dessas mundiais da vida, das universais da vida. E eu tomo muito cuidado, porque essas igrejas que a gente muitas vezes critica com razão, elas têm uma coisa que nós muitas vezes não temos. Presbiteriano então não tem mesmo. Elas ficam abertas 24 horas por dia. Todo mundo que chega lá chorando, com sofrimento, com uma dor, é acolhida, é abraçada, é cuidada por algum momento. Talvez depois eles tiram até a roupa da pessoa. Talvez depois eles roubam tudo, mas eles são, o primeiro momento eles são acolhidos. E isso é uma coisa muito importante que falta para nós hoje. Eu sou missionário há 35 anos. Eu estou convertido há 26 anos ao Evangelho. Se eu fosse depender de crente, eu jamais seria crente. Pelo motivo que eu falei para vocês. Eu sempre tive horror a crente, porque eles eram muito, na minha visão, né? Eu estou salvo, o resto está tudo no inferno, glória a Deus, aleluia. Eu me sentia... Só que uma vez um casal se aproximou de mim, e eu, num momento muito difícil da minha vida, por causa de todos os trabalhos, de todas as atividades, que envolvia a morte, que envolvia um trabalho muito difícil, eu tive um problema, uma enfermidade muito mortal. Eu não sei se vocês aqui nesse bairro já ouviram falar dessa enfermidade, uma doença chamada depressão. Quem já ouviu falar em depressão aqui? Não, né? Aqui na Moca não tem? Vocês são felizes. Mas a depressão para mim é a pior doença que existe na face da terra. Eu não consigo enxergar outra doença pior do que a depressão. Outro dia um amigo me falou: olha, se fosse para eu escolher entre um câncer e uma depressão, eu escolheria o câncer. Eu falei: esse cara está doido. Mas ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou: eu conheço muita gente que tem câncer que luta para viver. Mas as pessoas que têm depressão, eu não estou falando de mal... tem gente que acorda com baixo astral, com o pé esquerdo, essas coisas aí. Eu estou falando de depressão que deixa a pessoa prostrada. Existem mais de 150 tipos de depressão. Existe a depressão severa, existem níveis de depressão. Eu estou falando de depressão severa, onde a pessoa perde a vontade de viver e ela não tem nem condições de pensar em morrer. Ela vegeta. Essa foi a depressão que eu tive. E esse casal nunca me perguntou de fé, nunca me perguntou. Eles eram protestantes. Eles oraram por mim, conquistaram a minha confiança e Deus fez uma obra na minha vida. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhas, uma neta. E trabalho hoje com missões. E eu vou te falar uma coisa, eu estou tão desanimado com missões. Eu estou tão desanimado com como a igreja tem visto missões, ou missão.
Porque nós trabalhamos com caminhoneiros. Nossa, mas que ministério esquisito, né? Trabalhar com caminhoneiros, o que tem a ver caminhoneiros com missões? Você sabia que tudo que você tem depende de um caminhão? Hã? Você sabia que tudo que você tem na tua casa, tudo que você compra no supermercado, você sabia que o Brasil hoje, a única categoria que pode literalmente parar o Brasil não é 1 milhão de pessoas, 2 milhões na Avenida Paulista, não. São os caminhoneiros. Se eles falarem, não vamos trabalhar mais, o Brasil parou. Acabou, arrebentou. É uma classe de trabalhadores que nunca tiveram nada. E eu comecei a ver a dificuldade deles. Hoje nós temos 12 pontos de pregação pelo Brasil. Nós distribuímos cerca de 10 mil Bíblias padronizadas para caminhoneiros. Em alguns lugares nós levamos médicos, dentistas, nós levamos fisioterapeutas, como é que fala? Nutricionista, porque caminhoneiro tem um problema seríssimo, né? De ficar muito sentado, de comendo errado, de comendo muito, aquela coisa toda. E a gente tem evangelizado esses caminhoneiros. 10 mil Bíblias por ano que nós investimos, cerca de 100 mil reais por ano. Um dia eu comecei a pensar, eu falei, gente, esse trabalho todo, que resultado que a gente está tendo? Aí eu fui pregar no interior do Mato Grosso. Termina o culto, chegou um senhor com uma Bíblia dos caminhoneiros, que é padronizada e tem várias versões, há mais de 15 anos a gente faz isso. Bíblia velha, caindo rasgada, quase que... Chegou para mim e falou assim, o senhor conhece essa Bíblia aqui? Eu falei, conheço. Ele falou, eu ganhei essa Bíblia aqui no Porto de Santos. Essa Bíblia ficou no meu caminhão muito tempo. Eu nunca abri. A minha esposa pegou, se interessou, procurou uma igreja, começou a estudar, começou a frequentar a igreja. Ela se converteu, os meus filhos se converteram, começaram a orar por mim. Eu vim aqui para te dar um abraço, pastor, e para te falar uma coisa. Não para esse ministério, não. Hoje eu sou pastor. E eu trabalho com os caminhoneiros e sou pastor da Igreja Assembleia de Deus. Trabalhamos com prostitutas em Belo Horizonte. Um trabalho horrível. Nós começamos esse trabalho há 10 anos. Convidado por uma igreja... presbiteriana muito, mas muito tradicional. E eu percebi que essa igreja lá, que eu fui pregar um dia, me desafiou a trabalhar com as prostitutas, mas essa igreja não tinha interesse de trazer as prostitutas para dentro da igreja, porque é uma igreja muito rica, muito elitizada, mas a igreja queria tirar as prostitutas das imediações da igreja, porque atrapalhava. Eu aceitei o desafio. E começamos um trabalho bastante interessante. E a primeira mulher que eu tive acesso lá, uma profissional do sexo, foi uma mulher chamada Dos Anjos. Olha o nome, Dos Anjos. Ai, que benção. Fui à casa dela, uma zona de Meretriz. Ela, presidente do Sindicato das Prostitutas de Belo Horizonte. Uma mulher politizada, uma mulher sofrida, uma mulher... A casa dela funcionava como uma clínica de aborto. Comecei a conversar com ela e 5 minutos ela falou assim, o senhor é crente? Eu falei, isso. Ela falou, detesto crente. Aí eu falei, eu também. E essa mulher foi conquistada. E durante 3 anos a gente começou a tentar formar um trabalho com elas. E ela me falou o seguinte, eu nasci na prostituição, vou morrer prostituta. E todas aquelas mulheres que estão lá perto dessa igreja vão morrer na prostituição. Nós não estamos precisando de igreja, nós não estamos precisando de evangelho, nós não estamos precisando de Jesus, nós estamos precisando de ajuda, de outro tipo de ajuda. Eu falei, mas nós vamos ajudar. Ela falou, como? Que vocês só querem saber de testemunho, vocês só querem saber de mudar a vida da gente, do jeito de vocês. Eu falei, nós vamos ajudar. Ela falou, como? Eu falei, nós vamos dar um café. Eu não tinha nenhuma estratégia. Quando ela falou como, eu só tinha em mente que o conselho da igreja tinha dado carta branca. O que você quiser fazer, nós vamos bancar. Quando ela falou como, eu falei, nós vamos começar a dar um café da tarde para vocês lá.
já que vocês não querem saber de Jesus, de igreja, de nada disso, nós vamos dar um café da tarde. Vocês começam a trabalhar às 6 horas, 5h30 vocês vão lá, tomam um belo de um café, e pelo menos vocês vão trabalhar de barriga cheia. Quando eu falei isso, ela regalou um olho assustada. Eu falei, bom, ela que é prostituta assustou, imagina os presbíteros da igreja, a hora que eu falar que eu vou dar café, sem ter... Eu falei, esse projeto nasceu morto, né? Só que nós fizemos isso. E depois de 3 anos, nenhuma conversão. Aí começaram as cobranças. E aí, reverendo, quantas almas vocês ganharam para Cristo? E esse trabalho, irmão, quantas mulheres já se converteram? Porque todo mundo quer conversão, né? É uma bênção, né? Jesus fala, ide pelo mundo e pregai o evangelho. Ide pelo mundo, pregai, convertei, leva para a igreja, batiza. Ele não fala nada disso. Batizar ainda manda batizar, né? Mas não do jeito que as igrejas também pensam. Eu falei, meu Deus do céu, quantas almas. A gente está dando um duro danado para conquistar essas mulheres, para 3 anos, nenhum sinal de conversão. Só que elas estavam já conhecendo o amor de Deus através de pequenas coisas. Já estávamos fazendo um discipulado, né? Sem saber de palavra discipulado. A gente já estava orando por elas, elas vinham, conversavam, abriam o coração. Só que essas cobranças me fizeram pensar, vamos parar, já fizemos o que a gente tinha que fazer. E um pastor muito jovem falou, vamos continuar um pouco mais. Na igreja presbiteriana a gente é chamado de reverendo, é chique, né? Reverendo. O que tem de reverendo por aí, eu detesto essa nem sei o que é isso, que chama de reverendo. É pastor. Quando alguém me chama de reverendo, eu sinto até gostoso. Olha, eu sou importante, reverendo. Isso lá do mano da gente, né? Mas quando fala pastor, eu falo, meu Deus, eu vou ter que prestar conta disso aí. De repente, eu falei, vamos parar. E esse pastor falou, vamos continuar mais um pouco. Eu falei, mais 2 meses. E um dia eu estava com essas mulheres num discipulado e num café. Eu comecei a falar do senhorio de Jesus. E quando eu estou falando do senhorio de Jesus, a dos anjos levantou a mão e falou, pastor, eu posso falar um negócio? Eu falei, pode. Eu falei, vixe, a dos anjos, ela é boca suja, ela é encrenqueira, ela é barraqueira. A dos anjos, quando abre a boca, eu falei, acabou a reunião. Eu falei, fala. Quando eu falei fala, essa mulher caiu num pranto só. Começou a chorar. E foi um choro tão da alma, que ficou todo mundo assustado. E de repente, eu falei, o que está acontecendo dos anjos? Ela falou assim, pastor, eu não sei. Eu estou muito confusa. O senhor lembra, pastor, a primeira vez que o senhor foi na minha casa, que eu falei que eu tinha nascido prostituta e ia morrer prostituta? Mas ela não estava falando assim, prostituta, ela falando mesmo assim, não convém falar que está sendo transmitido esse negócio. Não, né? Graças a Deus, eu fico tão contente quando não é transmitido. Aí, eu falei, lembro dos anjos. E ela falou assim, pastor, eu estava enganada. Esses 3 anos, a palavra de Deus entrou no meu coração. E ela chorando, ela falou, olha só como é que acontece. Pastor, nesses 3 anos a palavra de Deus entrou no meu coração. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que eu estou me convertendo. Eu não consigo mais fazer o que eu fazia, eu não consigo mais pensar do jeito que eu pensava. E ela falou, o que eu faço agora? Concluindo, essa mulher se converte. A casa dela, que era um prostíbulo, se transformou num ponto de pregação do Evangelho. Hoje essa casa é uma congregação só de mulheres e de crianças, filhos de prostitutas. Nós atendemos cerca de 40 crianças, filhos de prostitutas. Antes de ontem ela mandou uma foto de uma criança para mim no WhatsApp. A dos anjos é uma bênção, ela é uma serva de Deus, que vocês um dia, se vocês tiverem a oportunidade, tragam ela aqui. Ela não prega, ela é mais só para conviver com ela um tempo, para ela contar as histórias. Ela mandou uma foto de uma criança recém-nascida e falou assim, pois é,
pastor. Aqui. Mais uma filha da... O que eu vou fazer com tanta criança aqui? Eu falei, dos anos, vamos cuidar. Ah, mas para você que está aí é fácil. Eu falei, vamos cuidar. O que está faltando? É fralda, é dinheiro, é não sei o quê. E outro dia ela chorando, ela falou para mim, ela falou assim, aqui, na minha casa, deixou de nascer muita criança. E hoje Deus está mandando essas crianças para me mostrar que Ele é Deus, o Deus da vida. Nós já tiramos lá mais de 160 mulheres da prostituição. Todas as pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão de uma certa forma em alguma igreja, ou de certa forma, eu tenho medo de falar que estão em alguma igreja, eu tenho até medo disso, mas foram pessoas que passaram pela experiência do Evangelho. Isso é compaixão. Nós estamos em Sergipe, um outro ministério nosso, em 7 municípios, 7 povoados. São lugares que há mais de 20 anos nós começamos a frequentar. Lugares pobres. Quando a gente chegou lá, nem igreja católica tinha, para vocês terem uma ideia. Brasil. Né? Às vezes a gente fala de missão, a gente pensa logo num avião indo lá para a África, ou indo lá para não sei aonde. Quando a gente fala em missão, a gente pensa em pobre, né? O Brasil, existem lugares que não existe igreja católica. Se você quiser fazer uma viagem missionária com a gente, vocês vão conhecer alguns Brasis que tem dentro desse Brasil, que vocês vão falar, meu Deus do céu, o que é isso? São milhões e milhões de pessoas que estão indo para o inferno e que não estão tendo acesso ao Evangelho genuíno de Jesus. Tem muita gente que fala, a explosão do Evangelho. Eu vejo explosão nas capitais. Eu não vejo que o Evangelho está crescendo, principalmente em qualidade. Depois de 20 anos, nós temos 7 congregações. A mais rica nossa arrecada talvez 500 ou 600 reais por mês. É um povo que vive literalmente pela fé. E se você perguntar, pastor, o que a gente pode fazer para ajudar lá a região de que vocês estão no Nordeste? Nós precisamos de pastores. Mas ninguém quer ir lá. Ninguém quer ir. Lá não tem futuro. A minha denominação tem 2.000 pastores denominados sem campo. E que vivem mandando currículo porque querem igreja. Mas querem igreja aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas. Igrejas estruturadas, igrejas que vamos acertar o salário. Então eu não sei o que acontece. Tem muita gente que fala, nossa, esse trabalho de vocês é lindo. Eu tenho uma bronca quando alguém fala que é lindo isso. Eu tenho uma bronca quando alguém fala, nossa, mas o trabalho com as prostitutas é maravilhoso. É maravilhoso, é vergonhoso. Eu sei que tem o seu lado bonito e poético e sei lá o quê, mas ninguém pergunta quanto custa. Ninguém pergunta quanto custa. E do ano passado para cá, o investimento em missões, é lógico, vocês são uma igreja, o crente que é compromissado com o dízimo, com isso e com aquilo, tem compromisso, a igreja tem mais ou menos o que entra de dízimo, os crentes que são... Nós não, nós dependemos da boa vontade dos crentes ou das igrejas que não investem. E muitos crentes, por exemplo, são dizimistas fiéis porque pensam que a igreja vai investir na obra missionária e não investem. As igrejas hoje estão só mantendo o que tem. E olha que não é fácil. Eu não sei se aqui é alugado, mas um aluguel disso aqui deve ser uma fortuna. A luz, ar-condicionado, pastor que precisa comer, pastor que precisa... Não é fácil. Sobra pouquíssimo para o investimento da obra missionária. Aí depois vem os crentes que são muito crentes, que eu tenho medo quando o crente é muito crente. Tem uns crentes que são poéticos, né? Eles falam assim, nossa, mas quanto vale uma alma? Eu tenho uma bronca desse tipo de conversa, né? Gente, para fazer a obra acontecer, é preciso dinheiro.
Eu vim para cá hoje. Lógico que eu tenho coisas para fazer, correr atrás de uma coisa, de outra, né? Eu saio da minha cidade, venho para cá, prego todo final de semana em algum lugar. Eu poderia muito bem, se não precisasse de dinheiro, chegar no posto de gasolina e falar: enche o tanque aí para mim, em nome de Jesus. Pedágio, passar no pedágio e falar: não vou pagar. Eu estou indo pregar, eu sou pregador, eu sou embaixador de Cristo. Olha que chique. Embaixador não paga. Mas não é isso que acontece. E as igrejas estão cada vez com menos visão do Evangelho. Com menos visão, por exemplo, de pobre. Quem é que gosta de pobre? Gente, nem eu gosto. Eu sou chamado a trabalhar com pobre. Eu tenho convicção que Deus me chamou para trabalhar com pobre. E é pobre mesmo. Aquele que fede, aquele que... Eu tenho uma atração por esse tipo de coisa. Ou eles têm uma atração por mim. E é maravilhoso quando você olha no olho de alguém que não tem nada. E você consegue chamar pelo nome, você consegue amar, e você consegue ver naquela pessoa a figura de Cristo. É maravilhoso você ter a consciência, por exemplo, de Francisco de Assis, né? Que via Jesus no pobre, e ele pegava o pobre e falava: hoje eu dei de comer a Jesus, hoje eu vesti Jesus, hoje eu acariciei Jesus, hoje eu dei um abraço em Jesus. Porque hoje a gente fica cantando algumas músicas por aí, né? Outro dia eu ouvi uma música, Abraça-me. Mas eu fiquei com uma raiva tão grande, que eu não sei onde esses autores têm, né, na cabeça. É que nem algumas orações que a gente faz, quando a gente vai orar pelos doentes: Senhor, vai lá, afofa o travesseiro, afofa a cama. Nunca já vai falar. Bom, primeiro que Jesus não vai mesmo, porque ele subiu aos céus. A gente esquece disso, né? Jesus não está aqui. Ele subiu. Mandou o Espírito Santo. E a palavra dele. Nós só temos isso de Jesus. E é muita coisa. Mas a gente fala, né? Num erro de linguagem: Jesus, vai lá. Às vezes a gente passa perto de alguém que está na rua, né? Fedendo, urinado. E a gente até, como espiritual, né? Senhor, toma conta. Aí a gente vai para a igreja: abraça-me, Senhor. Tem crente que eu acho que já devia ter morrido há muito tempo. Outro dia um jovem chegou para mim e falou assim: pois é, pastor, eu sou tão feliz com Jesus. Antes de eu me converter, minha casa era uma alegria, minha família, tinha churrasco todo final de semana, o povo era feliz, e aquela confusão toda. Mas graças a Deus, quando eu era do mundo, era tudo isso. Agora Jesus entrou no meu coração. Sabe, pastor, eu não consigo mais nem visitar minha família. Aí eu pensei comigo, eu falei: gente, por que não morre? E a impressão que dá é que quando ele era com a família, ele era mais feliz. Que Jesus é esse? Que abraço é esse que a gente quer de Deus? Você quer ser abraçado por Deus? Você quer ser amado por Deus? Enfrente a pessoa que está do teu lado, que caminha junto com você. Abraça a tua esposa todo dia. Como é difícil, tem dia que eu tenho vontade de matar a minha esposa. Mas eu tenho que ver Jesus nela. Não interessa, eu tenho certeza que ela tem... Eu acho que ela já orou muito para ficar viúva. Mas ela tem que ver Jesus em mim. Essa é a realidade. Agora, Jesus teve compaixão de todas essas pessoas. E como Ele tem compaixão de cada um de nós, conforme a sua palavra nos diz. Agora eu pergunto para você: que tipo de cristianismo você está vivendo, ou você está entendendo o que é cristianismo? Eu tenho muita tranquilidade de estar numa igreja como essa, porque eu imagino que aqui se prega o evangelho genuíno. Aqui vocês acreditam em milagres, aqui vocês acreditam nos dons espirituais, aqui vocês acreditam que o Espírito Santo age através de nós, apesar de nós. E quem somos nós? E eu mesmo sendo presbiteriano, eu creio em tudo isso que eu estou falando, porque senão eu não faria nem nada do que eu faço. Vocês lembram de Madre Teresa de Calcutá? Madre Teresa de Calcutá, um dia lavando as pernas de um leproso,
Eu não sei se você quem aqui já trabalha em hospital ou tem estômago para ver coisas horríveis. Eu, por exemplo, quando trabalhava com AIDS, eu sempre tive estômago bom. Eu nunca tive problema com vômito, com sangue, com herpes zoster, com feridas, mas fede, é uma coisa que às vezes fica algumas horas que não sai. E Teresa de Calcutá estava lá limpando e uma repórter olhando aquilo. Isso saiu nos escritos de Teresa de Calcutá agora, recentemente. E essa repórter chega para a Madre Teresa de Calcutá e fala assim: olha, eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. Ela fala: eu também não. Eu faço isso por amor a Cristo. Será que Madre Teresa de Calcutá está no inferno? Gente, se eu chegar lá no céu e não ver Madre Teresa de Calcutá, nem eu que estou querendo ficar lá. Ah, não, isso aqui não está certo. Eu queria desafiar essa igreja. Eu vim, há quase um mês, eu vim conversar com o pastor de vocês, porque nós estamos passando por muitas dificuldades, por muitas lutas. Eu estou pensando, fiquei muito doente o ano passado, eu já estou cansado, quer dizer, a vida já vai deixando a gente, né, naturalmente a gente vai cansando. São 35 anos de vida, não foi dentro de uma igreja, não foi dentro de uma... Se bem que eu acho que pastorear a igreja é pior do que qualquer tipo de missão, porque crente é uma coisa horrível, né? Crente dá trabalho, né? Crente às vezes é pior do que a África inteira, né? A gente tem que cuidar de crente, de ovelha, que é muito, né? Como é que é a expressão que a gente usa? Mimada, né? O pastor não cumprimenta, a ovelha já fica em depressão, a ovelha, qualquer coisinha, né? Dá trabalho demais. Eu prefiro trabalhar com cabrito e bode, que vai se tornar ovelha um dia, mas o pastor que vai tomar conta na igreja local. E eu conversando com o Ricardo, eu estou muito desanimado com a obra missionária. Por quê? Porque ninguém está nem aí para missões. Nós estamos no vermelho em quase quase 170 mil, diminuiu um pouco. E humanamente falando, se eu não acreditasse no Deus da provisão, eu já teria largado isso há muito tempo. Só que eu vou confessar uma coisa para vocês com muita humildade, porque eu sei a quem eu sirvo. Vai indo, cansa. A gente está na linha de frente, a gente está, como diz os verbetes gospel, né, ganhando almas, a gente está pregando o evangelho, a gente está fazendo trabalho com muita imperfeição, com muita dificuldade, mas nós estamos na linha de frente. E ninguém pergunta quanto custa. E eu falei para o Ricardo, a minha oração eu estou orando, pedindo a Deus que envie um Barnabé. Porque campanha de missão, de recursos, isso aí não funciona. A minha oração agora: Senhor, manda Barnabés que tem amor pela obra, que não faz o que a gente faz, mas tem dinheiro, tem recurso e ama o teu reino. Levanta alguém que tenha dinheiro e amor ao teu reino, porque se faz com dinheiro. Com fé a gente faz também, com muita fé. E eu não sei se eu tenho o direito de sentir isso. Porque tem muitos crentes que chegam e falam: mas Jesus não falou que seria diferente. Eu sei. Só que hoje tem tantos seguidores de Jesus, não tem? Poderia ser um pouquinho mais diferente. Um pouquinho mais, né? Vamos fazer o seguinte: você não faz o que eu faço, mas você tem o que eu não tenho. Vamos. Quer conhecer o trabalho? Vamos lá. Você quer ir lá na congregação dos anjos agora? Está tendo culto lá 1h10, começa lá às 7h. Quer ir lá para Sergipe? Fica 15 dias lá em Sergipe. Nós vamos agora para a Serra Talhada, em Pernambuco. 6 anos que não cai um pingo d'água, de chuva. Eu estive lá em novembro, e conversando com alguns irmãos, gente, sai daqui, vai embora, vai para Minas, vai para não sei aonde, vai para São Paulo, lá tem água, lá tem... Não, pastor, Deus tem uma obra aqui. Nós estamos esperando pela provisão e Deus tem nos sustentado.
Nós vamos lá agora em janeiro com um monte de profissionais. Vamos fazer uma festa naquele lugar. O ano retrasado nós fomos num lugar na Bahia que fazia não sei quantos anos que não chovia. E chegou a equipe missionária lá. O que vocês estão precisando aqui? Aí chuva. Aí um pastor meio doido lá falou, então, vamos orar para chover. Aí todo mundo deu risada. Vamos orar. E fizeram aquela oração sem fé, né? Pois não choveu os 10 dias do trabalho missionário. Eles não conseguiram evangelizar uma casa, porque caiu chuva. Vamos lá orar lá em Serra Talhada para ver o que... Né? Quem sabe você não quer ir? Entra no site lá, nossamissão.com.br. Eu não quero passar para vocês a impressão que eu sou um pastor pessimista. Eu sou um pouco pessimista, mas eu acho que o pessimista ele tem uma vantagem. O pessimismo sincero é aquele que tem um pouco de esperança de melhorar. Eu tenho esperança de que Deus vai fazer uma obra na nossa missão. Talvez eu não tenha esperança na instituição. Eu perdi um pouco isso. Mas eu tenho esperança, por exemplo, nos crentes que amam o Evangelho e sabem, estão entendendo do que eu estou falando. Eu tenho muitas experiências com Deus. Eu, por exemplo, de tantas, né? Outro dia eu estava vindo de Belo Horizonte, eu não estou dirigindo mais, porque fiquei doente. E nós paramos para abastecer o carro, e eu gosto de viajar muito de carro, porque a gente distribui Bíblia na estrada e aquela coisa toda. E enquanto a gente abastecia, eu fui tomar um café, e quando eu voltei com o rapaz que estava dirigindo, falei, quanto deu? Aí o rapaz falou, não, já está certo. Eu falei, como? Aí ele falou, olha, aquele casal pagou o abastecimento de vocês. Aí eu fui lá e o casal saiu de dentro do carro, que estavam abastecendo também. Olha, o senhor não conhece a gente, mas eu conheço o senhor. Me abraçou e falou assim, é um privilégio Deus ter me trazido aqui para abençoar o ministério de vocês. Que bênção, louvado seja Deus. Então são coisas que a gente percebe, Deus ele faz, ele levanta. Eu contei hoje um testemunho e eu vou encerrar com esse testemunho para vocês hoje. Deus fala aos nossos corações. Um dia eu estava pregando numa igreja, não sei em que cidade, não me lembro, mas era uma cidade grande. E a gente vende material nas igrejas para sustento missionário, aquela coisa toda. E era uma Assembleia de Deus, era uma tarde da bênção, e eu tinha terminado o culto, tinha vendido um monte de coisa. Eu estava com mais de quase 5 mil reais de venda de material no bolso. E chegou um senhor bem humilde perto de mim e falou assim, pastor, eu sou pastor de uma igreja, numa favela aqui na cidade, uma igreja batista, bem pobre. A hora que ele falou que era favela e pobre, eu falei, já não estou sentindo no coração de ir, né? Falei, não dá. E ele falou assim, nossa, eu ouvi o testemunho do senhor, a pregação, gostaria tanto que o senhor fosse na minha igreja. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, eu atrás de dinheiro para sustentar o missionário, visitar a igreja pobre. Pobre com pobre dá o quê? Mas aquele homem, não sei, Deus tocou meu coração. E eu falei, olha, eu estou livre, agora à noite. Se você quiser, eu vou lá. Tem culto lá? Ele falou, tem culto. O senhor vai? E ele ficou maravilhado. Todo feliz. Eu falei, vou. E já era quase 6 horas da tarde, o culto lá era 7, não sei quanto. Eu falei, se o senhor quiser me levar lá, a gente já sai daqui e já vai. Eu já não tinha mais nada para levar de material, que já tinha vendido tudo. A hora que eu cheguei na favela, meu Deus do céu, que pobreza. A igrejinha pobre. A igreja lotada de gente. Começa o culto. E de repente, pastor, agora nós vamos recolher os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu falei, lascou. Eu falei, eu não vou dar nada, né? O lado humano da gente é horrível, né? Eu falei, eu não vou dar dízimo porque eu não sou membro dessa igreja. E não vou dar oferta também. Porque é como se eu estivesse falando para Deus, estou aqui fazendo um favor para o senhor. Né? Olha que pastor bom, né? Irmãos, orem por mim. Eu preciso me converter muito. Mas Deus está me ensinando.
E eu falei, não vou dar oferta e não vou dar nada. De repente começaram a cantar um hino. E eu fechei os olhos e comecei a orar. E no que eu estou orando, Deus fala ao meu coração: Júnior, pega todo o dinheiro que você tem no teu bolso, leva lá para abençoar minha obra aqui nesse lugar. Meus irmãos, eu levei um susto. Eu levei 2 sustos. Primeiro, porque eu sabia que era Deus que estava falando, porque eu sei que quando é Deus que fala, lógico que eu sei. E o segundo susto é que eu fiquei assim, eu falei, não é. E eu comecei a estar amarrado em nome de Jesus, eu falei, sai capeta. Mas eu fechava o olho e Deus falava, pega todo o dinheiro que você tem no teu bolso e leva lá para abençoar a minha obra aqui neste lugar. Eu falei, não vou. Eu falei, hoje eu não vou. E eu já tinha acontecido isso algumas vezes comigo, mas só que foi me dando uma inquietude. E o hino foi acabando. E eu falei, gente, que situação é essa? Eu falei, Senhor, eu falei, fui. Cheguei lá, era um gasofilaço enorme, e eu taquei o dinheiro lá dentro. E eu ouvi até o barulho, puf. E voltei para o meu lugar triste. Olhava para o gasofilaço e pensava, será que foi Deus mesmo que falou? Eu sabia. Eu falei, não é possível. É engraçado, né? Eu acho muita graça dos crentes. Quando eu conto esse testemunho, todo mundo ri. Né? Mas a hora é porque vocês não estavam no meu lugar. É uma situação muito horrível. O pastor passou a palavra para mim, preguei. Enquanto eu estava pregando, estava em paz. Depois que eu desci do púlpito, eu falei, meu Deus do céu, que loucura. E o povo cumprimentando, aquela coisa toda, e eu... Quando eu olho para ver se eu achava o gasofilaço já não estava mais lá. Eu falei, pronto, agora... Eu não sei nem o que você acha que eu ia lá pegar, eu não ia, né? Mas só de saber que o meu dinheiro estava lá, meu dinheiro, né? E o pastor chegou para mim e falou assim, olha, nós vamos ter uma pequena reunião com a diretoria da igreja. É rápido, é 5 minutos. E eu já vou levar o senhor embora para o hotel. De repente o pastor, vambora. Um carrinho velho. E quando a gente estava a caminho do hotel, esse homem olhou para mim e falou, meu irmão, Deus é maravilhoso. Você não tem noção do que nós fomos, do quanto nós somos abençoados essa noite. E eu pensei comigo, falei, eu sei. E eu estava pensando no quê? Eu estava pensando, o homem falando de coisas espirituais, de almas que foram tocadas, eu não vi nada disso. Eu só via o prejuízo financeiro que eu tinha tido naquela igreja. A hora que chega no ponto, na porta do hotel, ele falou, meu irmão, nós somos pobres, nós não temos como ajudar vocês, nós não temos como investir na obra missionária, mas depois que terminou o culto, a diretoria da igreja me chamou. Nós oramos e Deus falou ao nosso coração para a gente pegar tudo que nós arrecadamos hoje para abençoar a sua vida. E ele deu num pacote todo amarrado, sabe aqueles negócios de pão, papel de pão? E aquele homem falou com muita humildade. Eu nunca vi uma pessoa tão espiritual como aquela. Ele falou, meu irmão, eu nem sei quanto foi arrecadado, mas está aqui, Deus mandou te entregar. Meus irmãos, eu fui tão humilhado com essa atitude de Deus. E eu tenho aprendido a depender de Deus. Só que eu acho que todo mundo, eu acho que até Deus leva em conta que às vezes a gente cansa. É por isso que Jesus fala, olha, vocês estão cansados, vinde a mim. E a gente vai a Jesus e Ele nos conforta, Só que como irmãos em Cristo, eu acho que a obra de Deus nós temos que fazer juntos, cada um na sua. Amém.